Graças e paz, amados, estamos começando mais um Instrução Cast e mais uma vez o pastor Jean está conosco, né? Agora já não é mais convidado, né? Agora já faz parte do Instrução Cast. Amém. Se eu não me engano, já é o 6º episódio que nós estamos gravando, né? Juntamente com o pastor Jean. E hoje, como prometido, né? Nós vamos dar continuidade ao que nós estávamos falando sobre questão do Espírito Santo, né? Nós falamos inicialmente como receber o Espírito Santo, né? O desenvolvimento ali do Espírito Santo, a questão da santidade, da regeneração, né? E neste episódio nós vamos ver mais o Espírito Santo como uma pessoa, né? Mas para isso nós temos que entender, né, algo importante como os atributos de Deus, né? Quais são disponíveis para o homem, qual não são disponíveis para o homem. É o que a pegada desse Instrução Cast de hoje vai ser nesse sentido, para nós verdadeiramente, né, depois de tudo que nós, né, já estamos vendo aqui, podermos entender mais do Espírito Santo para poder ter uma comunhão com ele, como é a proposta da Bíblia, né? Que você tenhamos comunhão com o Espírito Santo, porque é isso que vai nos conduzir à vida eterna. Então, pastor Jean, né, seja bem-vindo aqui no Instrução Cast. E pode aí dar uma luz. Graça e paz, meus irmãos. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, né? Que venhamos aqui sermos instruídos na verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e conhecer um pouco mais da pessoa divina do Espírito Santo do nosso Salvador, né? Nós iremos tratar da personalidade do Espírito Santo, dos atributos do Espírito Santo, e nós estaremos aqui tentando trazer algo edificante, tanto para a vida, para nossas vidas, quanto para a vida da igreja, né? A igreja do Senhor, o povo de Deus, que precisa tanto de um avivamento, né, do Espírito Santo de Deus. Estamos precisando desse avivamento do Espírito Santo no nosso país, na nossa nação, na igreja do Senhor aqui no Brasil e no mundo inteiro, né? Que Deus possa falar conosco nessa noite. Prazer estar com todos os irmãos. Amém, né? Então, dando continuidade, nós vamos primeiro, né, pastor Jean, falar sobre os atributos incomunicáveis, né? Tu quer fazer alguma introdução? Vai ler algum texto? Eu tenho um texto sagrado aqui, que é o Salmos 139. Eu gostaria de compartilhar esse salmo e aqui tentar dividir ele em 3 partes, né? Para a gente entender a respeito dos atributos incomunicáveis do Espírito Santo de Deus, do Deus Espírito Santo, né? Salmos 139, verso 1 diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavras alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que eu não posso atingir. Esses o primeiro ponto que eu quero abordar aqui, a respeito da onisciência do Espírito Santo de Deus. Do versículo 1 até o versículo 6, trata aqui da onisciência, presbítero Roberto. A onisciência do nosso Deus, do Espírito Eterno, né? Que ele nos conhece, ele nos sonda, né? Ou seja, ele nos esquadrinha, ele conhece o nosso interior, ele conhece o nosso assentar, o nosso levantar, coisas tão simples. E o Espírito Santo de Deus nos assiste e nos conhece, né? Ele cerca o nosso andar, o deitar, conhece todos os nossos caminhos. Esse é o poder do nosso Deus, irmãos. Deus
conhece tudo sobre nós, não havendo ainda palavra alguma na minha língua, em algumas tradições diz na minha boca, e o Senhor tudo conhece. Ou seja, Deus conhece até os nossos pensamentos. Somente esse Deus, somente esse Espírito, ele tem esse atributo. Nenhum outro espírito humano, presbítero Roberto, nenhum outro espírito angelical, nenhum ser angelical, nenhum ser humano, nenhum outro espírito tem esse atributo. Esse atributo é especialmente de Deus, é um atributo incomunicável às suas criaturas. É um atributo que só pertence a Deus. Ele é onisciente, ele sabe tudo. Tudo. Foi isso aqui, presbítero Roberto, que pegou o querubim ungido, quando ele comercializava no céu. Foi isso aqui, essa onisciência do Espírito de Deus que sondou. Se você lê em Ezequiel, se eu não me engano, é 38, por aí. 38, eu acho que é 38, mas diz lá o seguinte, que Deus sondou o coração do querubim e viu ele comercializando no céu. E aí Deus o expulsou de lá. Em Isaías capítulo 14 também confirma isso, que Deus sondou a mente dele, sondou o coração dele. É algo que ele não tinha, que ele não tem e nunca poderá ter. Onisciência, conhecer a mente de outras criaturas, somente Deus tem esse atributo. Esse atributo, ele é incomunicável às suas criaturas, só pertence ao Criador. Outro atributo que acompanha esse é que Deus é eterno, né? Deus é infinito. O fato de o Espírito de Deus ser eterno, ser infinito, isso prova que Deus nunca foi criado. Ele é autoexistente. Ele sempre existiu antes dos céus, antes de haver céus, antes de haver a terra, o universo, antes de haver os anjos. Deus, ele sempre existiu na sua trindade perfeita de pessoas, que nós cremos na trindade de Deus, Pai, Verbo e o Espírito Santo, que compõem a plenitude da divindade desse ser, desse Deus, que é Espírito e que tem esses atributos incomunicáveis. Bem, esse é o primeiro ponto, né? Que é a onisciência, né? A gente toma o pastor Jean, como o pastor Jean disse, ele está dividindo em 3 etapas de início, mas falando dos atributos de Deus incomunicáveis, ou seja, aqueles que só pertencem a Deus, que não têm a possibilidade de ser transferido para a sua criação. Lembrando que nós, no segundo tópico, nós vamos falar dos atributos de Deus também, mas os comunicáveis, que são transferidos para a sua criação, que é o que a proposta, né, que nós falamos no outro podcast, a proposta do Espírito Santo, que é fazer nós frutificarmos esses atributos de Deus, né? A Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, né, lá no Éden, nesse sentido desses atributos comunicáveis que Deus colocou no homem. Só que o pecado tirou isso. Porém, Jesus, ele, através do ato da cruz, como já foi falado também, e o derramamento do seu Espírito Santo, ele nos dá a oportunidade de novamente ter esses atributos de Deus em nós, só que agora eu até vejo com um peso maior, né? Jesus trouxe com um peso maior do que a primeira criação, né? Que a primeira criação que foi formada ali, agora uma criação diferente, porque ela é gerada, né, na água e no Espírito, como Jesus diz, né, no Espírito Santo, que é gerado, porém tem um preço muito mais precioso, que é o derramamento do sangue de Jesus. Amém. Essa foi o regamento para a gente poder produzir este fruto. Então, amém. Vamos dar continuidade, né, pastor Jean? Aqui o segundo ponto, a segunda divisão, na verdade, onisciência agora seria onipresença. A onipresença de Deus, né? A onipresença é que declara que Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. É o que dá sequência aqui também no Salmo. É o versículo 7, é no mesmo Salmo, tá? Versículo 7. Para onde me irei do teu espírito? O salmista Davi falando. Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno, em algumas tradições, tá Sheol,
né, que é a palavra no original do hebraico. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Olha que coisa maravilhosa, presbítero Roberto. A onipresença do Espírito de Deus. O salmista diz que para onde eu me irei, me ausentarei do teu espírito, ou fugirei da tua face. Face e espírito aqui é a mesma coisa, é uma referência à personalidade de Deus. Então, ele está dizendo o seguinte, para onde eu irei? E aí ele diz, se eu subir para o céu, o Senhor está lá. Se eu descer ao Sheol, ao mundo dos mortos, que é comparado como inferno, a palavra Sheol no original do hebraico, no qual o Antigo Testamento foi escrito, ele chama de Sheol, é o mundo dos mortos. Deus também está lá, no mundo dos mortos, se ele fizer a cama dele lá. Ou seja, se ele morrer, Deus também está lá no mundo dos mortos, que se chama inferno. E ele diz mais, se ele tomar as asas da alva e habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então, ele diz o seguinte, se ele for para o lugar, o oeste, né, ou leste, aonde o sol se põe, aonde o sol termina, se ele for para lá, né, no oceano do mar, lá também o Espírito de Deus está. E a mão do Espírito de Deus o guiará. É o que o salmista diz. Aqui o salmista declara a onipresença de Deus. Que Deus, ele, pelo seu Espírito, ele pode estar em todo lugar. Não tem como fugir da presença de Deus, dos olhos de Deus, em qualquer lugar, no mundo, no universo, no mundo dos mortos, no oceano Atlântico, Pacífico, no oceano, não tem como fugir da presença de Deus. Deus está ali, tá? Porque Deus, ele é onipresente, ele pode estar ao mesmo tempo em todo lugar, né? Aqui nós não estamos declarando aqui o mover do Espírito de Deus, né? A gente sabe que o Espírito de Deus foi derramado na sua igreja, no seu povo, em todo aquele, como nós tratamos, né, no podcast passado, né? Sim. Que o Espírito de Deus é derramado sobre toda a carne daqueles que se unem a Jesus, na morte e na ressurreição de Cristo. Então, mas aqui a gente está falando aonde que nós estivermos, Deus está. Não existe lugar nos céus, na terra, no mar e nem debaixo da terra que você possa fugir da presença da pessoa do Espírito de Deus. Ele está ali. Ainda que ele não esteja se movendo em ninguém, mas ele está lá. Ele está assistindo tudo, ele está vendo tudo, porque os olhos de Deus tudo perscruta, né? Até mesmo, como a gente diz aqui, lemos aqui, até mesmo a mente do homem. De longe ele conhece os nossos pensamentos. E antes que haja palavra nos nossos lábios, ele já sabe o que nós iremos pronunciar. Então, esse é o poder da onipresença de Deus, mais um dos atributos que só pertence a ele. Miguel, querubim, serafim, anjos, anciões, nenhum ser angélico e nenhum ser humano tem esses atributos. É um atributos que só pertence ao Pai, ao Verbo e ao Espírito Santo. As três pessoas da divindade que forma a plenitude do nosso Deus. Amém, presbítero Roberto? Amém. Então, onisciência, onipresença, e agora qual é a terceira parte? A terceira parte também é nesse mesmo texto, né? Nós vamos falar da onipotência de Deus. A gente parou no 12, agora vai continuar no 13 mesmo? Paramos no 12, nós vamos agora para o 13, pro 13, isso aí. Amém. É a onipotência de Deus. Somente Deus é todo poderoso. Somente Deus tem todo o poder.
né? Poder para qualquer coisa, somente Deus tem. Nós lembramos aqui que quando Jesus mandou os discípulos, no capítulo 10 de Mateus, ele disse, ide, né, pregar o evangelho, vai de 2 em 2, expelir os demônios, curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, pregar o evangelho, né? E algumas pessoas usam até esse texto para alegar lá que pregar o evangelho ali é separado, que os dons, os milagres, né, o poder não pode ser vendido, mas pregar o evangelho é um conhecimento, então pode se cobrar, não se cobre para pregar o evangelho. O evangelho ali tá inclusivo ali tudo. O evangelho, a cura, a libertação, expelir os demônios, curar os enfermos, limpar os leprosos e ressuscitar mortos. Está incluso. É por meio do evangelho que os milagres acontecem. Se não há pregação do evangelho, que é a pessoa de Jesus, não há milagres. Verdade. Então, né, não tem assim muita lógica no que as pessoas querem trazer para cobrar para a pregação do evangelho. Versículo 13. Olha o que o salmista diz. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Então aqui nós vemos a onipotência de Deus, o poder de Deus. O salmista louvando a Deus da forma que Deus criou ele. Criou ele. E ele fala algo muito interessante aqui, que ele diz o seguinte, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Né? As tuas obras, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos, olha, quando ele ainda era um embrião, né, quando concebido no ventre da mãe dele, um embrião, né, ele está dizendo aqui que Deus já estava formando os seus ossos, quando no oculto foi feito, entretecido nas profundezas da terra. E aqui ele traz uma figura com respeito a Adão, né, quando Deus criou Adão do pó da terra. Então ele traz uma figura com respeito a Adão, que da mesma forma que Adão foi criado do pó da terra, está dando um processo de gestação no ventre da mãe dele, que os mesmos ossos que Deus criou do pó da terra, agora Deus está formando, né, dentro do ventre da mãe dele, esses ossos, essa criação, essa formação das mãos, dos pés, e quando está tudo formado, e ele diz que antes dele sair do ventre da mãe dele ali, ser nascido, Deus já estabeleceu os dias dele, o tempo dele, a vida dele, porque Deus é assim. Deus ele está no passado, ele está no presente, ele está no futuro, né? O escritor aos Hebreus falou isso, né? Lá no capítulo 12 de Hebreus, dizendo sobre isso, que o Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Então esse é o nosso Deus, né? Então aqui nós entendemos, presbítero Roberto, que esses atributos eles só pertencem ao Espírito de Deus, tá? Somente Deus tem esses atributos, somente Deus manifestam esses atributos na sua própria pessoa. Ele não reparte esses atributos com ninguém. Isso aqui refere-se à glória de Deus, né? É uma expressão de toda a glória de Deus, é os seus atributos, é que revela o seu caráter, que revela a sua divindade, que revela o seu ser, quem é Deus, né? E a gente vê aqui que Deus ele é muito profundo, que nós não conseguimos acessar ou entender isso, né?
É profundo demais. Onisciência, onipresença e onipotência. Como Deus pode ser assim? Ele é Deus. Né? Ele pode estar aqui agora, habitando em nós, habitando nos ouvintes lá agora. Ele pode estar agora no Japão, nos Estados Unidos, em todos os lugares. E o poder dele também pode estar agindo agora. Né? Deus sustenta. Né? A Bíblia diz que ele, pelo seu poder, ele sustenta a terra na palma da sua mão. Diz que ele chama todas as estrelas, uma por uma, pelo nome, e todas elas obedecem e vêm até ele. Diz que ele pega as águas do oceano Atlântico, Pacífico, o oceano do mar, todo o oceano, todo o mar, e ele segura como se estivesse segurando na concha com a sua mão. Diz que ele mede os céus com palmos das suas mãos. Então não tem como você não se prostrar, não se curvar diante de um Deus imensurável. Imensurável. Medir. Não tem como se medir. E fora que ainda é um poder pleno, porque independente, como tu falou, ele tá aqui, tá no Japão, outra coisa, mas a mesma potência do seu poder é a mesma, não muda. Não tem como. Eu, por exemplo, se eu pego um copo aqui, pego outro aqui, eu tô dividindo a minha força. Deus não. Ele é pleno. O agir dele, por isso que temos que ver até uma questão, né, que muitas das vezes fala a questão de unção dobrada, um é mais ungido que o outro, mas isso biblicamente não existe. Porque o Espírito Santo, assim como ele é uma das pessoas da Trindade, é um Deus, né, é o Deus, ele é pleno. O mesmo poder que ele tem para fazer isso, ele pode estar fazendo outra coisa, o poder é o mesmo, é pleno, não tem mais ou menos do Espírito Santo. O Espírito Santo, como um Deus, ele é pleno. Né? O Jean aqui, ele, né, na nossa limitação humana, né, tentamos trazer aqui a dimensão bem rasa, porque é muito mais, como o pastor Jean falou, não tem como alcançar a dimensão. É um Deus que não tem como calcular a sua dimensão. Mas só pelo que falamos aqui, já dá para ver que é muito. Não tem como comparar. É um Deus uma único. Coisa importante que você falou é que medir unção, que cada um tem uma unção maior, isso não existe. Nós somos membros de um corpo, cujo cabeça é Jesus Cristo. O corpo é o dele, que ele trouxe para nos glorificar nele. E o cabeça é ele próprio. E o Espírito Santo é a divindade dele, é a vida dele, é o poder dele, que procede dele. Então, não existe uma unção maior. Existe operações maiores de Deus através de pessoas. Porque toda a unção, que a gente chama, né, de ungido, para isso, ungido é justamente para um propósito. O Espírito Santo, quando ele, né, o que nós chamamos de ungir, né, unge uma pessoa, é para algo. E esse algo, a unção dele é perfeita para aquilo. Porque ele é pleno, como nós falamos, é ungido para aquilo. Não tem esse negócio, ele tem mais unção que o outro, isso não é bíblico, né, na verdade. Tem até um erro na Bíblia, né, de interpretação, que fala que Eliseu, né, alguns, né, interpretam que Eliseu tinha unção dobrada do espírito de Elias. Sim. Porém, é o que nós sempre estamos falando aqui no Instrução Cast, temos que analisar o texto, buscar uma concordância. O que Eliseu pede é porção dobrada do seu espírito, uma referência a um direito de primogenitura, né, que o livro de Levítico, eu acho, que uma das leis mosaicas permitia para o primogênito, né, porção dobrada dos alimentos, né, da refeição. Ali é um jeito de Eliseu dizer para Elias que queria dar continuidade ao exercício de Elias, né, do profeta Elias. Então, isso aí é muito interessante, porque em termos de milagres, Elias fez 7, Eliseu fez 14, dobrou. E o último milagre de Eliseu, ele estava em 13. O último milagre de Eliseu foi quando aquela guerra houve que o defunto cai e toca nos ossos de Eliseu. Ou seja, até os ossos dos crentes, dos salvos, é velado pelo Espírito de Deus. E o milagre concluía ali, né, a porção dobrada da presença ali do ministério de Elias, porque essa é a grande verdade, o ministério de Elias passando adiante, e Eliseu queria, né, que se fosse dobrado. Realmente cumpriu.
ele fez 14 milagres com aquele dos ossos, já morto. Foi 14 milagres de Eliseu e 7 de Elias. E foi algo interessante, né? Pelo poder do Espírito de Deus. Esse é o poder de Deus. A gente atribui sempre ao poder de Deus, né? É único. Que é único, isso aí. Que atua no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Então, né, até agora vimos os atributos incomunicáveis que só pertencem a Deus, que o pastor Jean trouxe para nós, que é a onisciência, onipresença e onipotência. Agora nós vamos para o próximo tópico, né, Jean, que é sobre os atributos comunicáveis, né, de Deus com sua criatura. O pastor Jean é um texto muito conhecido, né? Gálatas, Gálatas 5:22. A partir do 22? Isso. A partir do 22. Diz assim, fruto do Espírito. Isso aí. Diz assim, ó, mas, o versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, isso aqui é muito interessante, presbítero Roberto, porque esses atributos, isso aqui, Paulo trata como frutos, né? Porque são frutos que o Espírito Santo vem gerar na sua igreja, dado por Cristo, né? Para que nós tenhamos o novo nascimento. Se a gente observar o texto, lá no versículo 16, diz assim Paulo, ó, digo porém, no mesmo capítulo 5, digo porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ou seja, a lei é a justiça de Deus, é os 10 mandamentos, que nenhum homem consegue cumprir, porque tem que cumprir desde o nascimento até a morte, com perfeição, porque é a lei perfeita de Deus, é os 10 mandamentos. E aí Paulo está dizendo o seguinte, que o homem natural, o homem na carne, o homem adâmico, não consegue cumprir isso. Não consegue. E Paulo vai dar os detalhes desse homem natural. Paulo vai falar, ó, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Então, quando Paulo chega no versículo 22, que ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Paulo está falando da nova natureza implantada por meio de Cristo, tá? Mediante a sua morte, ressurreição, glorificação no céu pelo Espírito Santo e a descida do Espírito Santo sobre o seu povo, para trazer essa nova natureza, esses atributos que são do Espírito Santo que veio com Cristo. Cristo foi crucificado, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, verso 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para nós servirmos ao Deus vivo. Então, o Espírito Santo, ou a Trindade Santíssima, contribuiu na redenção. Na redenção, está o Pai, está o Espírito Santo e está o Verbo encarnado sendo ofertado pelo Espírito Santo na cruz, se entregando, tá? Porque diz lá, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu
imaculado a Deus, para purificar a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo, ou seja, para tirar a mortalidade que havia em nós, por causa do pecado de Adão. A nossa consciência estava culpada, contaminada com o pecado. E para isso o Espírito Santo, mediante a pessoa de Jesus, ofertada na cruz, pagou esse preço. E ao subir ao céu, Jesus recebe do Pai toda a autoridade, todo o poder do Espírito Santo. Ele disse isso: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. E ele derrama o Espírito Santo sobre a igreja. E o Espírito Santo vem com essa natureza, com esse fruto, que é o amor de Deus. O amor baseado em gozo, o amor baseado em paz, o amor baseado em longanimidade, em benignidade, em bondade, em fé, em mansidão, em temperança. Ou seja, o amor de Deus em tudo que nós fizermos. Gozo, se nós tivermos gozo, que é alegria, né, uma alegria plena, interna, esse gozo tem que ser com o amor de Deus. Se nós tivermos paz, essa paz, ela tem que vir com o amor de Deus. Se nós tivermos paciência, que é a longanimidade, tem que ser paciência com o amor de Deus. Benignidade, bondade, ou seja, tudo que nós fizermos tem que estar baseado nessa natureza aqui. Porque o que diz o apóstolo Paulo? Contra estas coisas não há lei. Ou seja, os 10 mandamentos não pode cobrar de você se você estiver nesse novo nascimento. Entendeu? Você está agora andando pelo Espírito. E andando pelo Espírito, você está no cumprimento da lei. Se lembra lá em Romanos 8, que eu falei no outro episódio? Romanos 8, verso 2. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, nos livrou da lei, do pecado e da morte. Ou seja, a mesma lei de Deus, que é os 10 mandamentos, pelo Espírito da vida, o Espírito Santo, em Jesus, foi um cumprimento. Essa lei está cumprida. Entendeu? E aí nos livrou da lei, do pecado e da morte. Como que ele nos livrou? Ele nos separou da lei, tá? Que nós éramos condenados por ela, porque nós não conseguimos corresponder a ela. E ele nos uniu com Cristo ressuscitado. Ou seja, Cristo pagou nossa dívida à lei, com sua morte, na sua ressurreição. Cristo, nós morremos com Cristo lá. Né? Nós nos separamos da lei e aí nós entramos num outro casamento com Cristo, o ressuscitado, para andar agora pelo Espírito Santo. E aí nós entramos no cumprimento da lei. E quando você entra no cumprimento da lei pelo Espírito do Senhor, em Cristo Jesus, não existe condenação para você. Não existe condenação para você. Então, a importância de nós andarmos no Espírito, nesses frutos, amor, amar, perdoar, né? O texto lá, quando eu li, nós observamos o seguinte, que a obra da carne é completamente ao contrária aos frutos do Espírito. A obra da carne é inimizade, é porfia, é mentira, prostituição, adultério, tudo é obra da carne, né? Tudo isso é obra da carne. E o Paulo diz o seguinte: quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí Paulo chega, mas o fruto do Espírito, ou seja, mas os atributos do Espírito, que é legalmente a suas criaturas dada, se você anda nele, não existe lei que vos condene. E aí Paulo resume o seguinte aqui embaixo, ó. Se vivemos, versículo 25, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Ou seja, se você recebeu a vida do Espírito Santo, ande também na vida do Espírito Santo, que é esses frutos, que é essas ações, essas atitudes. É amizade, é amor, é respeito, é tratar o próximo bem, é amar o próximo, é amar a Deus acima de tudo, é perdoar aquele que te ofender, é perdoar aquele que te agredir. Esse é o ensinamento da nova natureza. E nós vimos isso na natureza quando Jesus veio à Terra. Ele cumpriu isso. Ele ensinou isso e ele praticou isso. Ele foi o exemplo vivo. O exemplo vivo. Entendeu? Então ele está dizendo o seguinte: é possível. Com o Espírito Santo em nós, é possível. E ele nos deu. Lembrando que, como o pastor Jean falou no primeiro episódio, no episódio anterior, que quando Jesus fez tudo isso, né, ele colocou que entendemos que Jesus estava 100% homem, justamente para isso, para provar que é possível. Sim. Essas práticas de Jesus, essa questão do amor, do perdão, tudo isso Jesus fez como 100% homem. Quando ele se esvaziou de si mesmo,
né, para assumir a forma humana, para poder cumprir e nós termos um exemplo vivo, não ficar só em palavras, né? Sim, sim. Mas sim um exemplo vivo. Então, isso é muito importante. É possível sim, porém é possível uma vez que nós somos uma pessoa selada pelo Espírito Santo de Deus. Né? Nós iniciamos esses 2 podcasts nessa visão da questão do selo do Espírito. Sim. Né? Que nós comentamos que nós estamos para lançar um novo livro que tem esse tema, por isso nós estamos trazendo esse assunto aqui, porque, irmãos, nós temos percebido que é muito importante, nós não podemos esquecer isso, que o Espírito Santo verdadeiramente, o fruto do Espírito, tem que ser algo visto em nossas vidas. Né? Não de eu dizer que eu tenho, mas através das minhas atitudes, ações e reações, as pessoas vê o fruto do Espírito e querer se alimentar dele também, assim para poder chegar para Deus. É caráter, né? É caráter, o Espírito Santo de Deus. É um novo ser mesmo. Ele forja o nosso caráter. Isso, é um novo caráter. Isso. O velho homem morre para o novo homem poder romper com Deus. É porque, às vezes, eu, presbítero Roberto, nós se preocupamos, às vezes, com as pessoas que estão nos vendo, né? E nós esquecemos de Deus que nos vê, né? Se lembra de Moisés? Moisés, quando ele viu o egípcio lá maltratando o judeu, Moisés olhou para um lado, olhou para o outro, e Moisés foi lá e matou o egípcio. Moisés esqueceu de olhar para o alto, que Deus estava vendo ele. E quando ele entra na presença de Deus lá na sarça, a primeira coisa que Deus diz para ele é o quê? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Deus está lembrando a ele o ato que ele fez. Entendeu? Então isso é muito importante. Nós praticarmos isso aqui, o amor. Esses frutos aqui, eles não são dons. Isso aqui é natureza. Isso aqui é gerado pela pessoa do Espírito Santo em nosso espírito. Na verdade, é um novo nascimento. Os dons vai ser como fosse a ferramenta para você entregar esse fruto. Isso aí. Não é isso? Isso aí. Então, o fruto é a tua personalidade nova com Cristo. Sim. Né? Então, como o pastor Jean falou, o caráter. A nova pessoa, ela é vista pelo fruto do Espírito. É bem prático, né? Quando Jesus... Assim como estava na vida de Jesus, homem. Isso, mas é bem prático quando Jesus falou o seguinte. Jesus disse... muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, né? Em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, né? Fiz maravilha, em teu nome eu expeli demônios. São dons, são capacitações para a obra. Mas o que Jesus cobra? Em teu nome eu perdoei. Isso, por exemplo, entendeu? Né? Aí Jesus, o que Jesus cobra deles? Nunca vos conheci. Vós que praticais a iniquidade. Ou seja, quando você entra nesses frutos aqui, você sai da prática da iniquidade. Olha o que os discípulos disseram. Olha o que eles disseram assim. Aqui tá bem claro aqui, quer ver? Deixa eu achar aqui. Aqui, versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Lá do versículo 16 em diante lá, que fala das obras da carne, está dizendo aqui que os que são de Cristo, os que receberam a vida de Cristo, o Espírito de Cristo, e receberam esses frutos, nasceram de Deus. Então, eles crucificaram a sua carne, com suas paixões, seus desejos, foram crucificados. Ou seja, a crucificação era um ato que demorava. A pessoa ficava lá crucificada e não morria de uma vez. Ou seja, o que ele está ensinando para nós, o apóstolo Paulo, é que os discípulos fizeram isso. Eles viviam crucificando dia após dia. Era crucificando a carne, era mortificando a carne, era subjugando a carne, como Paulo fala. Como Jesus próprio mesmo falou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me. Aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, ganhá-la-á. Entendeu? Jesus foi esse exemplo, é o que você falou. Jesus foi completamente um homem. A Bíblia diz que ele se despiu de sua glória. Está lá em Filipenses, capítulo 5, né? No versículo 11, se eu não me engano, capítulo 2, versículo 5, vai até o 11, né? Diz que ele assumiu a forma de homem. Entendeu? Sendo ele Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumindo a forma de servo, vindo na semelhança de homem, se humilhou até a morte e morte de cruz. Então, ele se esvaziou.
Ou seja, ele não deixou de ser Deus. Tem muitas pessoas que pensam que ao Jesus se esvaziar e tornar-se totalmente homem, ele deixou de ser divino, deixou de ser Deus. Não, ele era totalmente homem, ele era totalmente divino. Ele era totalmente divino, ele era totalmente homem. Hoje, Jesus continua sendo totalmente divino, totalmente homem. Entendeu? Ele existe como homem, que ele é o nosso representante legal para a nossa chegada ao céu e a glorificação na pessoa dele e na vinda dele. Então, é muito importante isso, presbítero Roberto, nós sermos cheios desses frutos, porque esses frutos vão produzir em nós amor, respeito às pessoas, tratar bem as esposas, tratar bem os esposos, tratar bem os filhos, cuidar da família, cuidar das almas, cuidar das pessoas, evangelizar com esse amor, com esses frutos, com essa capacitação. E aí os dons vão aparecer, porque os apóstolos com essa natureza, os dons apareceram. E a capacitação do poder, dos dons de Deus foram manifestos. A sombra de Pedro curou, o lenço de Paulo curou, o avental de Paulo curou, as mãos de Paulo faziam maravilha, porque Deus estava com eles, porque o Espírito de Deus estava pleno neles, pela natureza divina do Espírito de Deus, que é os frutos, né, os atributos de Deus comunicáveis à sua igreja, às suas criaturas aqui na terra. Amém. Bem, agora nós vamos para a terceira parte, né, para finalizar este Instrução Cast. Vamos falar sobre a personalidade do Espírito Santo, né, para fechar aqui tudo isso que nós falamos, né, falamos atributos incomunicáveis e os comunicáveis, agora a personalidade do Espírito Santo. Amém. Então, agora nós vamos concluir, meus irmãos, com a personalidade da pessoa do Espírito Santo. E eu queria deixar, presbítero Roberto, Romanos 8, 26, como base disso, porque é muito importante esse texto. Diz assim, e da mesma maneira também o Espírito ajuda a nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimível, né? Então, é aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, aqui mostra que o Espírito Santo, ele ora conosco, na nossas fraquezas, ele intercede por nós, ele nos leva em oração, ele nos guia e ele intercede por nós. Isso prova que ele é uma pessoa, né, que faz parte da Trindade, porque ele intercede por nós a Deus. E diz mais, diz que ele é aquele que examina os nossos corações, sabe a intenção da mente do nosso espírito, ou seja, o Espírito Santo de Deus conhece a mente do nosso espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, ou seja, é ele que, segundo Deus, colocou ele para interceder pelos santos, os santos aqui, a igreja, santificada em Cristo Jesus, né? E aqui revela a pessoa do Espírito Santo. Temos também, em Efésios capítulo 4, 30, diz lá, não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Então, se ele se entristece, ele é uma pessoa, uma força ativa, né? Uma força ativa não tem sentimento, não tem caráter, não tem atributos, não tem personalidade, não. A Bíblia fala diferente de muitas religiões com respeito ao Espírito Santo. A Bíblia trata ele como um ser pessoal, né? Como um ser pessoal, né? E nós vemos outros versículos, né? No capítulo 13, eu gostaria até que você lesse, aí acho que é o versículo 2, né? Amém. Vamos ver aqui, Atos do Apóstolo, né? 13, versículo 2, que diz, enquanto serviam e adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhe ordenou, separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual eu os tenho chamado. O Espírito Santo separa Barnabé e Saulo para enviá-lo a pregar o Evangelho na Antioquia, né? Nas cidades ali de Derbe, Jope, as cidades que pertenciam ali na parte da Antioquia. Então,
você vê, o Espírito Santo falou, né? Sem contar em Apocalipse, nas cartas, que os apóstolos escreveu lá, o apóstolo João, que no final, o término das cartas é sempre assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ou seja, o Espírito Santo, ele faz isso, né? O Espírito Santo testemunha com a igreja. Está lá em Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Né? O Espírito e a noiva, aqui é a igreja. A noiva é a igreja. O Espírito é o Espírito do noivo. Ele diz, junto com a igreja, habitando no corpo da igreja, né? No povo de Deus, ele diz, ele testemunha. O Espírito e a noiva dizem, vem. Ou seja, o Espírito e a noiva testemunham junto o Evangelho de Jesus, a morte, a ressurreição, a vinda de Jesus. O Espírito e a noiva dá testemunho às pessoas. E quem ouve, ou seja, quem dá crédito, recebe, né? Dizem, vem. Ou seja, quem ouve entra também na comunhão com o Espírito Santo, se torna noiva e começa a dizer também, vem. Né? E quem tem sede, beba de graça da água da vida. Entendeu? Então esse é o propósito, né? Temos mais versículos, mas para não tomar muito tempo, temos também em Romanos 8, verso 17, né? 16, se eu não me engano, 16. O Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Está lá em Romanos 8, 16. Então, ele dá testemunho ao nosso espírito, garantindo a nossa filiação a Deus. Ele testifica isso dentro de nós. Isso é o maior milagre de Deus. É o Espírito do Deus vivo, por meio de Jesus Cristo, testemunhar dentro do nosso espírito a certeza de salvação, de filiação, de sermos filhos de Deus, de estarmos regenerados. Isso é muito importante. Então, aqui eu termino, presbítero Roberto, dizendo o seguinte, que possamos dar lugar à pessoa do Espírito Santo, dar lugar à pessoa do Espírito Santo na área dos frutos do Espírito Santo, os atributos dele comunicáveis conosco, para que nós venhamos andar em comunhão com ele, né? E crucificarmos cada dia a nossa natureza adâmica, para que possamos ter uma vida plena com ele. Isso é todos os dias, né? Vai até o túmulo essa crucificação, essa guerra, essa luta, né? Porque, segundo eu li lá em Gálatas, né? Antes, no versículo 16, andar em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne combate contra o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus contra a carne. Este opõe-se um do outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, quem tem o Espírito Santo de Deus, ele não vai fazer o que quer. Porque o Espírito Santo vai proteger ele, vai guardar o coração dele, vai orientar ele, para que ele não faça o que ele quer. Entendeu? Isso é renúncia. Isso é renúncia. Às vezes temos vontade de fazer alguma coisa, mas pelo Espírito Santo de Deus, tendo nos regenerado, nós ouvimos ele, entendemos ele e nós obedecemos. E aí negamos, mesmo que tenhamos a vontade de fazer. Amém, presbítero Roberto? Fica aqui a minha gratidão a você, tá bom, meu irmão? Amém, irmãos. Então esse foi mais um, né, Instrução Cast. Nós falamos sobre o Espírito Santo, né, concluindo com outro episódio. E é importante fixarmos isso. O Espírito Santo é uma pessoa, né, um ser presente na nossa vida. Né? O pastor Jean falou aqui várias características de pessoal, né, de Deus, que é através do Espírito Santo. Então, mediante isso tudo, né, até os apóstolos eles costumavam encerrar, que nós conhecemos como a bênção apostólica, né? E tem algo interessante ali, porque ele ministra, né, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo. E ali não é só um dizer, mas sim algo para você validar na tua vida todos os dias, porque todos os dias nós precisamos da graça de Jesus, do amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, para podermos viver a graça e o amor de Deus. Então, vamos encerrar aqui, mas para encerrar, eu gostaria que o pastor Jean ministrasse sobre nós, né, a bênção apostólica para darmos encerrarmos esse episódio. Amém, meus irmãos. Muito bom estar aqui, presbítero Roberto, com você, Amém. Com os irmãos, ouvintes, que vai alcançar as pessoas. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, em toda a face da terra. E dizemos
Amém. Amém. Amém, Jesus. Bem, irmãos, então esse foi mais um Instrução Cast. Fique na graça e na paz de Jesus Cristo. Amém.